Carla, e qual momento assim que você tem de lembranças, de orgulho de ter vivido ali, né, como mulher, como militar? Você tem alguma coisa que você possa compartilhar pra gente nesse sentido? Assim, eu acho que dos 8 anos, desde o momento em que eu entrei até o momento que eu saí, todos os momentos eles ficam muito bem registrados na minha mente, assim. Não tem um momento que eu me pegue, mas deixa eu relembrar aqui para ver como é que era. Não, mas eu acho que a pandemia foi assim um divisor de águas para a minha vida, não só como profissional, mas no lado pessoal. Eu acho que eu imaginava que eu já tinha visto de tudo dentro de unidade de saúde e naquela circunstância que era totalmente nova para todos, porque a gente não sabia exatamente como tratar o paciente, né? O início foi muito difícil. Eu acho que ali foi um momento que foi mais marcante para mim, assim, do momento, né, dos momentos que eu vivenciei como militar, porque eu me vi extremamente forte, mas ao mesmo tempo extremamente vulnerável. Você lidar dia a dia com a dor do outro já é algo que é complexo demais, né? Você tem que se cuidar para cuidar do outro, porque muitas vezes a gente não se cuida do outro e o nosso psicológico não fica muito bem. Às vezes a nossa parte física está excelente, mas o nosso psicológico não está muito bem. Então, assim, eu já tinha perdido minha mãe, eu já não tinha mãe, eu só tinha as minhas tias e o meu tio, e eu não podia vê-los, né? Então, eu fiquei completamente isolada, né? E me sentindo totalmente só. Então, quando eu ia para os plantões na pandemia, mesmo vendo aquela loucura, no início a gente perdeu muita gente, tanto colegas quanto pacientes, eu me sentia assim como se eu fosse uma heroína dentro daquele caos, porque era um caos. Só um né? parêntese. Mas você foi uma heroína, tá? É uma afirmação. Na época, nós éramos heróis. Muito obrigada. Na época, nós éramos heróis, né? Mas a gente sabe que, ultimamente, as coisas não estão muito a favor da enfermagem. Mas, enfim, fecha parênteses. Então, eu me senti assim... Nunca me senti tão útil como ali. Porque eu acho que foi uma época em que a área da saúde não tinha nenhuma distinção, né? Você não tinha, porque o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a nutrição, não tinha. Eu acho que dentro do ambiente em que eu me encontrava naquele momento, que era o Hospital Naval Marcílio Dias, todos acabavam fazendo ou tentando fazer o seu melhor, né? Porque eu acho que o nosso melhor é aquilo que a gente se doa ao máximo a fazer, não o que alguém está achando que a gente está fazendo de melhor. Tem essa diferença, isso aí, né? Sim. Então, nós ficávamos extremamente exaustos. Eu dava plantões de 24 horas, que eu ia almoçar às 18 horas. E, às vezes, era 3h30, 4 horas da manhã. Era o momento que eu conseguia sentar numa poltrona para poder esticar o meu pé. Eram os 2 momentos assim que eu tinha para parar, porque durante as 24 horas eu trabalhava sem parar. E quando eu via, o dia raiou, era hora de passar plantão. Então, foi um momento assim que me marcou muito, porque eu cresci muito como profissional e como pessoa, sabe? Eu acho que não tem como você sair de uma pandemia sem aprender muitas coisas. Quem saiu e não aprendeu nada, eu acho que tem que voltar a fita novamente ou tem que vivenciar momentos desesperadores na vida para poder aprender alguma coisa, sabe? Então, para mim, o momento da pandemia, assim, e foi muito próximo da minha saída. Então, eu me doei, assim, totalmente, sabe? Eu acho que eu nunca me doei, eu sempre me dou muito nas circunstâncias em que eu estou dentro da minha profissão. Mas eu acho que na pandemia eu não queria perder nenhum paciente de nenhum jeito. E quando eu perdia, parecia que era uma pessoa da minha família que eu estava perdendo, sabe? Parecia que era um ente querido. Eu não sabia qual era a família daquela pessoa, eu não tinha contato, porque não podia ter visita, eu não tinha contato nenhum. E quando aquela pessoa saía de alta, eu me sentia, assim, radiante, sabe? Então, eu acho que foi uma experiência, assim, que eu precisava ter passado para melhorar muito, assim, como pessoa e como profissional. Eu acho que foi isso. E você, Maria, um momento marcante, assim, que te dá orgulho de ter vivido nesse seu período de Marinha? Então, o meu período ainda é curtinho, né?
Mas eu acho que, para mim, eu vou voltar nesse da pandemia também, porque eu fiz o concurso pela segunda vez, né? Antes de passar. E eu estava certa que eu ia passar. Certa, assim. Eu saí da prova e falei, eu vou entrar. E era fevereiro de 2020. Então, na época eu estava fazendo mestrado, cheguei para o meu orientador, antes de ter o resultado, eu falei, eu vou passar na Marinha, em junho eu vou estar na Marinha, então eu quero terminar meu mestrado 6 meses antes. Ele olhou para mim e eu, sim, bora! Aí ele, tudo bem, vou te dar um bolsinho. Vou te dar um sempre. Padrão. Vou te dar um bolsista e vamos lá. Março de 2020. Todos os meus planos. Não é assim que vai acontecer, Maria Luísa. E aí foi, sabe? A gente vive uma angústia, assim, de concurso, né? Quando a gente faz. E a gente viveu essa angústia até outubro. Então, até outubro, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, o meu momento marcante da Marinha não é algo que eu vivenciei lá dentro, mas foi antes de entrar. Foi chegar 2020, né? Eu acabei terminando meu mestrado em novembro de 2020. Entrei na Marinha em dezembro de 2020 e, para mim, é muito claro, assim, o Natal de 2020. Que a minha família sempre se reúne, a família inteira, 60 pessoas, agregado, e vai chamando todo mundo. Tava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E assim, por mais... Opa, Siri. Por mais que tenha sido um 2020 doloroso, a gente estava chegando lá em dezembro, a gente estava os 4 juntos. É verdade. E eu tinha conseguido todas as realizações que eu queria para aquele ano. Né? Então, foi um momento que a gente agradeceu né, pela vida, pelas comemorações, ao mesmo tempo que a gente se comove com tudo que aconteceu naquele ano. Né? Então, eu acho que o meu momento assim, de Marinha até hoje que mais me marcou foi a entrada mesmo. Que legal, que bacana. E você, Vanúcia, tem algum momento marcante? Vários. Se for seguir a linha aqui do podcast, né, das mulheres nas Forças Armadas, um marcante foi numa operação do GLO, que a Polícia Federal estava monitorando um navio, né, um cargueiro, tinha possibilidade de ter drogas dentro, e estava toda uma situação armada, né, para poder pegar. A gente tinha um navio atrás, a delegacia se dividiu, uma parte foi lá para a área que esse navio poderia atracar, e eu estava lá no distrito, que a delegacia ficava lá, e aí estava a cúpula de segurança pública lá no distrito com o almirante, né, naquela salinha. E aí me chamaram. Eu fiquei lá atrás, né, aquela sala cheia de televisões e tal. Quando eu cheguei naquilo, Jesus, o que é isso? É nada, é igual filme. Né? Onde eu vim parar? Fiquei onde? Me recolhi na fila do pão, lá atrás, minha insignificância, né? Na época, primeiro-tenente, vou ficar lá atrás, só tinha estrela lá. Falei, o que eu vim fazer aqui, gente? Não sei. Mas tudo bem, daqui a pouco, né, o almirante vira, não, vem para cá porque o áudio vai começar a ser transmitido. Eram os navais, né, o pessoal militar, agora faltou a palavra, e eles estavam entrando no navio. Então, a gente estava na situação em tempo real, junto com eles, para poder entrar, e podia ter um conflito ali na hora, né? E para saber juridicamente o que poderia ser feito caso encontrasse alguma droga e tal. Então, assim, era uma operação de segurança pública que estava a Polícia Federal, a Marinha, a Aeronáutica, a Rodoviária Federal. Nós tínhamos várias forças ali juntas. Podia ter qualquer assessor jurídico que eles quisessem na vida. Quem estava lá era eu. Nessa hora eu me senti. Eu até hoje não sei se é porque eu era a única disponível no momento, mas eu vou pensar. Pensa diferente, que era eu. Você era capaz de estar ali. Era uma operação que estava programada, ele já tinha identificado esse navio, a gente já estava monitorando desde manhã cedo, eu assumi o plantão, esse navio já estava sendo monitorado, e aí só me chamaram, eu acho que era umas 11 e pouca, meia-noite, para poder, porque os MECs estavam entrando, né, no navio, tinham conseguido colar nele, estavam entrando. Então, podia ter alguma intercorrência. Então, da parte do assunto do podcast, né, eu acho que esse foi o ápice. Relevante. Né, de estar ali no meio. Só tinha homem, não tinha mulher ali, vários homens, né? E aí aquela questão, né, cúpula de toda a segurança só por homens. Então, era estranha no ninho, a mais moderna,
mas era eu que estava lá para poder dar suporte jurídico dessa operação. Então, ali foi realmente o ápice da carreira. Foi bem bacana. Gente, é difícil, assim, pensar o meu momento, assim, que eu tive muitos momentos legais, assim. Mas eu acho que o meu também foi minha entrada, porque a primeira vez que eu fiz o concurso, eu passei, mas eu descobri que eu estava grávida. Nos exames de saúde, então, eu fui eliminada, né, pela gestação. Só para explicar, né, para não acharem que não pode estar grávida. É só porque a gente tem que fazer o TAF, tem uma parte de adaptação do curso, então para a segurança da mãe, né? Exatamente, porque a atividade física, né? É puxado. Tanto que se você engravida depois, mesmo no curso de formação, já não tem mais problema, você fica ali destacada, né? O pelotão da tamarineira, né? Quem não conhece. É uma árvore que tem lá no CIAW, né? Que tem um banquinho, né? Com uma sombrinha. Só esperando os licenciados por algum problema. Exatamente. Não que a gestação seja um problema, né? Mas... Aí quem se machuca, quem tem restrição, né, de estar ali fazendo atividade física, fica ali nesses momentos. E aí, eu tentei pela segunda vez, né, meu segundo ano, e eu fiquei em 4º lugar, eram 3 vagas. Nossa! Caramba! E aí, eu tentei pela 3ª vez, né? E aí, eu tava com chance, assim, né, estava com bastante chance pelo decorrer daquele concurso, né? E aí, naquele dia, ia sair o resultado, você fica lá no computador apertando F5. É verdade. F5 a vida toda. Esperando ali. E eu acho, assim, que quando eu vi meu nome ali, que eu falei, agora eu tenho certeza que eu não tô grávida, que eu tô dentro. Nossa, eu comecei a gritar, foi muito legal, assim, sabe? E detalhe, eu estava no meu trabalho na época, eu tive que correr pro banheiro para poder gritar no banheiro, né? Eu saí da empresa, eu fui lá fora na rua, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém passando, eu tinha ligado pro meu marido. Aí comecei a ligar também para todo mundo, pro meu... Nossa, foi uma emoção muito bacana, assim, momentos, e é muito legal, né? porque quando a gente faz concurso, né? Mas de direito, né? Minha área, a gente vive para fazer concurso, né? Quando sai da faculdade. Então, nós somos concurseiros de profissionais. Então, parece que passar no concurso é igual a Caverna do Dragão, que ninguém nunca passa. Você vê as pessoas que falam que passam, você vê lá no cursinho, o fulano passou. Gente, mas não conheço ninguém que passou. Como assim? Né? Então, a Caverna do Dragão. Quando a gente passa, você fala, é possível. Eu entrei pela elite. Exatamente. Eu passei na Caverna do Dragão. Passei o Rei Mago lá, olha. É verdade. E é muito legal, porque é possível, né? A gente se dedicando, né? Se abdicando de várias coisas, ter disciplina. Mas é possível, então realmente é um momento mágico. Mas era uma coisa que eu sempre falava, assim, eu tinha a impressão que as pessoas ao meu redor não acreditavam muito, mas eu sempre falava assim, eu vou passar. E eu morando ali em Niterói, né, eu já falei isso, quem acompanha minhas lives já sabe dessa história, mas eu vou contar aqui de novo, como eu moro em Niterói, eu sempre passava para trabalhar, né, na ponte Rio-Niterói, que é da onde você vê a ilha de CIAW, né, e todos os dias eu falava assim, eu vou ali. Eu vou ali, vou ali. Todos os dias eu falava. E é legal o que você falou, Vanúcia, e eu espero que com o meu testemunho aqui, né, as pessoas entendam que se você tiver alguma dificuldade e não conseguir de primeira, né, não significa que você não vai conseguir. Exatamente. Imagina se eu tivesse desistido na minha primeira tentativa ou na minha segunda tentativa, né? Hoje eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, né? Nem para animar as lives e os podcasts.